Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar andamento a nossas aulas, tá? Nós na aula passada, finalizamos a aula passada abordando exclusivamente o assunto que trata da coação irresistível e obediência hierárquica, que era o artigo 22. Por óbvio, hoje nós vamos adentrar no artigo 23. Tá? O artigo 23 nos traz a questão da exclusão de ilicitude. Tá? Então, antes da gente analisar o contexto total, vamos ver o que diz o artigo 23 para a gente. Né? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Ainda nos traz o parágrafo único que aborda a questão do excesso punível. Tá? Parágrafo único, o agente em qualquer das hipóteses deste artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. Bom, esse é o contexto do artigo 23 que aborda a questão da exclusão de ilicitude, tá? Ou seja, traduzindo, situações que podem excluir a possibilidade de punição do agente. E o parágrafo único do artigo 23 aborda a questão do excesso punível, quando esse agente, tendo essa possibilidade de agir em situação que possa lhe isentar de punição, mas com algum tipo de excesso, tá? Que não seria necessário. Mas antes de interpretar e analisar detalhadamente o artigo 23, nós temos que lembrar ou entender o que é ilicitude. Tá? Porque a ilicitude tem um contexto ao qual nós vamos ter que entender por que essas possibilidades que estão elencadas no artigo 23 têm força normativa para fazer com que a ação do sujeito ativo, ou seja, do infrator, seja passível de não punição. Tá? Bom, então, lembrando aqui, para nós entendermos o contexto total do artigo 23, a questão da ilicitude. Tá? O fato da ilicitude é uma situação, uma atitude, ou uma condução, ou um ato, tá? Que é considerado crime ou delito. Tá? Há um ato ilícito, um ato que tem uma tipificação como ilegal. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte. Normalmente, quando nós nos deparamos com a questão da ilicitude, se direciona e se envolve a algo, tá, que vai na contramão da conduta normal das normas jurídicas. Falando da questão penal, que é a nossa seara, então a questão da ilicitude se direciona à questão de interpretação e configuração de atos que se opõem às leis. São atos que têm condicionamento, indução e determinação de funcionalidade que tem um caráter de oposição às leis. Ou seja, resumindo ainda mais, a ilicitude tem é uma essência de tudo que é contra o que a norma legal diz. Falando de direito penal, então, quando a gente fala em ilicitude, são questões que nos remetem a algo errado, algo que se opõe à norma penal, algo que se opõe ao direito penal como um todo. Tá? Então, esse é sinteticamente um comentário rápido sobre a questão da ilicitude. A ilicitude, a gente tem presente do que se trata. E, sabendo disso, nós temos que abordar, baseado no artigo 23, a exclusão da ilicitude. Mais popularmente falando, as possibilidades excludentes de ilicitude, ou seja, as possibilidades, como eu falei no início do vídeo, que podem causar ou proporcionar ao sujeito ativo a exclusão da ilicitude. Tá? Podem fazer com que o cidadão tenha o seu ato que é considerado ilícito como um ato que pode ser perdoado, digamos assim, ou isentado de imputação. Para quem não lembra, imputação penal é imputá-lo em algum crime que ele venha a ter cometido. Tá? Então, quando a gente faz a ligação da possibilidade de configuração de um crime com a exclusão de ilicitude, quer nos dizer que essas possibilidades de exclusão de ilicitude traz concretamente a condição em que o sujeito ativo teve que tomar uma determinada atitude, por isso ele não teria outra opção, por isso que a lei, a norma penal pode entender que ele se encaixa no artigo 23, a norma pode entender que ele necessita ter o direito garantido à sua própria vida, etc, etc. Por isso ele pode se encaixar no artigo 23 com a excludente de ilicitude, podendo vir a ser isentado de pena. Tá? Mas, professor, tudo bem, isso aí a gente já entendeu, mas como é que se configura isso? Bom, aí a gente pega a chamada das excludentes de ilicitude, tá? Que são as possibilidades que eu falei no início do vídeo, que trazem as opções de poder excluir o fato recriminado, o fato criminoso, o fato da ação que é considerado um delito pelo direito penal. São elas, no artigo 23, o inciso 1º, 2º e 3º, em estado de necessidade,
em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular do direito. São as três possibilidades excludentes de licitude. Tá? Bom, mas nós temos que entender o que é cada uma delas. É óbvio que no artigo 24 e 25, o 24 trata do estado de necessidade, o 25 trata da legítima defesa. Então, nós, portanto, vamos abordar individualmente cada ponto. Mas agora vamos falar sinteticamente e resumidamente sobre cada um. Então, quando a gente falar em legítima defesa, o que nós temos que entender? Tá? Que depois vai ser remetido no artigo 24. É quando a pessoa, no caso que está na evidência de cometer um ato infracional, uma ilegal, ela está em perigo atual, que ela não provocou. Tá? Então, o que acontece? Ela tem, no estado de necessidade, ela tem que agir por necessidade. Ela não acha outra opção ou não lhe é apresentado, não existe outra opção possível para ela salvar a própria vida, para ela, etc. Então, ela não provocou, é um fato que tem por objetivo salvá-la de perigo atual. E é um fato que está acontecendo não por vontade dela, por vontade de qualquer outra força, menos dela. Então, essa é uma característica do estado de necessidade. A legítima defesa, que está no artigo 25, tá? É quando a vítima, ou no caso, desculpe, o sujeito ativo, usa de meios moderados para repelir injusta agressão. Importante, tem que ter referendar isso. Tem que se tratar de injusta agressão para ter a configuração. Tá? Bom, seguindo, e ainda para complementar o artigo, o estrito cumprimento do dever legal. Tá? Nós temos que dividir essa observação. O que nós temos que entender? É quando, no caso, em ocorrendo isso, não tem como configurar também implicância de crime. Por quê? Porque o cidadão que tem essa possibilidade, por exemplo, de exercer atitude no estrito cumprimento do dever legal, tá? Ele está cumprindo um dever funcional, ok? Que ele é obrigado a cumprir e também ele, em tendo de cometer algum crime, pega o exemplo do policial aí, por exemplo, tá? Ele tem cumprido uma tarefa, uma atividade, e nessa tarefa pode ocorrer que ele tenha que cometer algo que é considerado no direito penal como delito, mas ele está atuando no estrito cumprimento do dever legal. Ele não tem opção de exercer a conduta de outra maneira. Então, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Isso configura-se uma excludente licitude. Tá? Portanto, num processo, num avanço baseado no artigo do crime que ele veio ter cometido, ou da conduta delituosa que ele veio ter cometido, baseado no artigo 23, na parte da exclusão do estrito cumprimento do dever legal, ele poderá sim ter considerado a sua conduta como efetivamente caracterizada, como se ele tivesse cumprido a sua função efetivamente determina, tá, ok? Então ainda é importante falar que se trata nesses casos de cumprimento legal, estrito cumprimento de dever legal, da questão de agentes públicos, tá? Esse é um ponto importante quando se observa isso aqui, tá? Porque ele está exercendo a sua função, deu o exemplo policial, no estrito cumprimento do dever legal, tá? Cumprindo a lei. E nesse cumprimento, se assim surgir a situação em que ele tenha que tomar alguma ação que pela norma penal é considerada crime, ele terá que fazê-la. Tá? Então, é claro que dentro dos limites aceitáveis. Né? Porque se houver excesso do agente público em questão, ele vai responder pelo excesso que ele veio a ter cometido. Tá, pessoal? Então, essa é a configuração do estrito cumprimento do dever legal. E o exercício regular do direito, para fechar essa abordagem inicial. Tá? Também trata-se de uma excludente de licitude, onde não vai se configurar crime a ação delituosa do sujeito. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui. Um lutador de boxe. Ele está numa luta de boxe, a gente sabe que é permitido a troca de agressões. Agressões é a palavra dizendo assim, agressões físicas, mas não criminal. Por quê? Porque envolve troca de socos. Não pode ser processado ou incriminado o pugilista por lesão corporal. Por quê? Porque ele está no exercício regular do direito. Essa ação não pode, depois da luta, porque houve um excesso, porque houve uma agressão mais forte, querer punir o pugilista, porque ele está exclusivamente dentro do exercício regular do direito, exercendo a função que aquela determinada conduta permite. Tá? Então veja que é uma interpretação bem fácil de fazer na questão do exercício regular do direito. Com esse exemplo do pugilista, a gente entende que são condutas que estão dentro de um contexto em que a norma penal permite, em que a norma regular da sociedade como um todo permite. Então não é possível que dentro dessa regularidade, posteriormente se queira incriminar, no caso, o lutador de boxe, porque ele está fazendo o que a regra permite, o que o contexto legal permite que ocorra. Tá ok, pessoal?
Essa, então, fecha a questão do exercício regular do direito, tá bom? Bom, pessoal, qual é a consequência? Nós temos que interpretar uma questão também que está aqui no material de vocês. Qual é a consequência jurídica das causas excludentes de licitude? Porque essas causas excludentes de licitude, elas trazem uma consequência jurídica. Tá? Tudo no direito, principalmente no direito penal, traz uma consequência jurídica. E especificamente no artigo 23, especificamente falando das causas das excludentes de licitude, nós temos consequências. Tá? Bom, qual é a consequência principal que a gente falou aqui até agora? Que o agente, quando ele estiver cumprindo o seu dever, quando ele estiver exercendo o seu direito estabelecido, ele não vai responder pelos atos praticados. Não vai pelos praticados. Tá? Mesmo que se constitui ilícito penal. Vamos supor que um agente público acaba desferindo um tiro, ele tem que fazer uma apreensão e acaba tendo que desferir um tiro no cidadão. Isso, tá, né? Normalmente seria tentativa de homicídio ou algo do gênero, mas ele teve que fazer porque a ação exigiu que ele fizesse. Então ele estava agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal. Então ele não vai responder por esse ato como um fato típico de crime. Tá? Claro que vai haver instauração, vai haver a investigação, e sendo realmente nesse sentido, mas ele deu 20 tiros no cara. Bom, aí entra no excesso que eu falei antes. Tá? Mas eu estou falando da regra normal do jogo. Ok? Então a principal consequência da exclusão de licitude é que o cidadão não vai responder pelos atos praticados, sendo eles configurados dentro dessas possibilidades que eu falei, tá? Da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. É nessas questões, é nesse cenário que nós estamos falando, não de outros, ok? Bom, pessoal, vamos abordar agora duas questões que envolvem esse tema. Tá? A primeira nos traz o seguinte: não configura causa de exclusão de ilicitude. Quer dizer, está nos pedindo o que não configura. Primeira opção, estado de necessidade. Segunda opção, estado de emergência. Terceira opção, legítima defesa. E quarta opção, em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Essa aqui é mais fácil que andar para frente, tá, pessoal? Estado de necessidade está no artigo 23. Legítima defesa, artigo 23. E estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, artigo 23. Qual que não está aqui, que não tem nada a ver com a exclusão de licitude? A opção B, estado de emergência. Estado de emergência não tem nada a ver com questões excludentes de licitude. Estado de emergência é quando o município declara estado de emergência, estado de calamidade pública, etc. Então essa aqui é uma mamata, ok? Opção a ser marcada, opção B, estado de emergência, como não configura a exclusão de licitude. Outra questão, no tocante às excludentes de licitude, assinar a alternativa incorreta. No tocante às excludentes de licitude, assinar a alternativa incorreta. Assertiva A, estado de necessidade. Quando o sujeito pratica o fato para salvar de perigo atual, fato que não provocou pela sua vontade, nem podia de modo evitado. Perfeito. Essa necessidade é quando ele tem que agir reagindo ou algo do gênero para se salvar, para tentar desfazer algo que não partiu dele. Não é ele que provocou, ele não teve como evitar também. Então, correto, assertiva A. Assertiva B, legítima defesa. Quando o sujeito moderadamente repele injusta agressão. Perfeito. Legítima defesa é quando é a reação baseada numa injusta agressão. Exatamente no ato seguinte. Não um dia depois, 2 dias depois. A C, estrito cumprimento do dever legal. Quando a ação decorre, tá, de uma ocorrência em que o agente público esteja atuando. Então ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Perfeito. E a assertiva D, legítima defesa, quando o sujeito usa exageradamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. Pessoal, é errado. A legítima defesa é quando o sujeito usa moderadamente, tá, ação sua para repelir injusta agressão. Não exageradamente, é moderadamente. Então a assertiva a ser marcada como errada nessa questão é a assertiva D. Tá? Pessoal, até o próximo bloco.